Que tal uma IA Copilot para te ajudar a melhorar a produtividade no desenvolvimento Flutter? Então assista o vídeo e conheça a ferramenta Command Dash. Fala galera, beleza? A inteligência artificial com certeza é o tópico de 2024 e o ecossistema Flutter não poderia ficar de fora disso. Depois de várias demonstrações que a Google vem dando usando o Gemini com o Flutter, seja em aplicativos Flutter ou para gerar código Flutter, uma empresa está desenvolvendo uma inteligência artificial Copilot específica para o Flutter, para te ajudar ali nas questões de geração de código, refatoração, geração automática de casos de teste, sejam testes unitários ou testes de integração, fix no código, análise de código e muito mais. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui para ajudar o canal, impulsionar ele a crescer dentro do YouTube, para que ele também seja recomendado para outras pessoas. E eu também te convido a se inscrever para ser notificado toda semana de novos vídeos sobre desenvolvimento de software. Bem pessoal, então essa ferramenta que eu vou falar para vocês é a Command Dash. E eu conheci elas através dessa ferramenta aqui que era, que vinha antes do Command Dash, que é o Well Tested AI, que basicamente ele permitia gerar casos de teste ali, unitários, de integração, etc., por meio da assistência da inteligência artificial. E aí o que eles fizeram foi um movimento da empresa, eles fizeram uma pivotagem para essa nova empresa chamada Command Dash. E aí a ideia é que não seja só geração de teste, como era a ferramenta anterior. Então, basicamente aqui eles começaram lá se chamando Flutter GPT, como vocês estão vendo aqui, mas agora então o foco da empresa é ser a Command Dash. E aí basicamente então é gerar um autopilot, igual a gente tem lá o Copilot, a gente ter um autopilot para Flutter Devs. Então a ideia é uma ferramenta específica para Flutter. Então atualmente ela está em fase de pré-lançamento e você pode testar ela agora nesse momento em uma extensão do VS Code. Bom, o que ela faz, tá? Eu já vou mostrar para vocês ali um exemplo no código, mas basicamente eles mostram aqui várias informações de como que você pode, digamos assim, tirar proveito dessa inteligência artificial. Então a ideia deles é usar então as LLMs, nesse caso o Gemini, para gerar uma espécie de copilot específico para o Flutter. Então, o que eles vislumbram é que você, por exemplo, possa ir lá e implementar uma feature específica, que vai estar descrita num card, usando então a Dash AI. Então, isso seria o sonho da ferramenta. É obviamente que isso é apenas para, se você tem que colocar um objetivo longo, da onde você quer chegar, para que você consiga ter uma ferramenta realmente útil. Então, aqui o que eles falam é que, isso é bem interessante deles falarem, que a inteligência artificial ela não tem o mesmo modelo de pensamento que a gente tem. Então, o que eles precisam fazer aqui é dar todas as informações para a LLM que a gente também tem acesso. Então, por exemplo, eles têm que dar acesso a total conhecimento ali contextual, seja da sua base de código, seja ali dos documentos do Flutter e do Dart, da documentação, e também a habilidade de você conseguir debugar código, fazer o fix de código, analisar e assim por diante. Então essa que é a parte interessante. Por isso que tem grande potencial, porque vai ser específica, uma inteligência artificial específica para o Flutter. Depois vocês podem entrar ali no comanddash.io e aí vocês vão ver certinho ali como que funciona. E eles têm alguns exemplos aqui, nesse outro post, que basicamente permite que você faça refactoring ou migração de base de código. Então aqui eles dão até um exemplo de block. Então você tem ali, por exemplo, um controller e você quer fazer um refactor disso por block. Então é uma tarefa que a IA vai com certeza ajudar você a automatizar essa tarefa. Então é bem interessante e por ela funcionar na extensão, vai ficar bem bacana de trabalhar. Aqui ele dá o exemplo também de adicionar novos arquivos. Então, por exemplo, você tem uma determinada classe lá que está tudo junto, você quer separar em outros arquivos. Você também consegue, ou extrair algum método em um novo arquivo. Nesse caso aqui ele gera, por exemplo, uma screen para o controller. Então é bem interessante também. Você consegue também referenciar múltiplos arquivos. Isso aqui principalmente é legal para contexto. Então você vai ali no VS Code, você vai selecionando os códigos e você vai dando como input para a inteligência artificial. Então quanto mais contexto ela tem, obviamente mais assertiva vai ser a resposta. Aqui também ele consegue fazer algumas otimizações, e fazer review de código.
obviamente baseado em padrões, né, etc. E a parte interessante, né, que isso aqui vem lá daquela outra ferramenta que foi por onde eu conheci, que é a welltested.ai, que basicamente ele vai permitir que você escreva os testes. Então você vai selecionar uma classe, um método, e você pede para ele escrever os testes, né, casos de teste para isso. E se você quiser, basta você descrever alguns casos de teste e ele gera o código para você. Então é bem interessante essa ferramenta. Quem quiser depois acompanhar, né, obviamente está bem em estágio inicial, né? Então geralmente quando eu trago aqui para o canal essas ferramentas, eu trago em dois momentos, né? O primeiro momento quando é um lançamento, que é o caso agora, e depois quando lança ali a versão 1.0, quando está estável, que aí eu trago geralmente um tutorial para mostrar como que tudo funciona na prática, tá? Mas aqui ainda eles estão bem no começo, né? Então eles já estão fazendo a integração aqui do Dart Analyzer, você consegue fazer manualmente ali, fazer o attach, né? Copiar o código ali para dentro, e você consegue fazer alguma extração de código e uma análise semântica. Mas veja que o roadmap deles é bem grande, então tem várias coisas que eles ainda precisam implementar. Bom, para funcionar, basicamente você vai ter que vir aqui no aistudio.google.com/app/API Key e você precisa gerar uma API Key para o Gemini. Então a ferramenta em si, por enquanto, ela é gratuita. Basicamente você precisa gerar então uma chave de API para você usar a extensão. E aí uma demonstração rápida, né, pessoal? Basicamente vocês precisam entrar lá nas extensões do VS Code, instalar então a Command Dash, né, que é o Flutter aí Autopilot, e assim que você instalar ele vai pedir para você fazer o input dessa chave de API do Gemini. Então eu já coloquei aqui a minha chave de API, depois eu vou apagar ali, não tem problema nenhum, até para ele não gerar, né, dar algum problema ali, ele gerar cobrança lá para mim, então simplesmente eu já vou desinstalar essa chave. E a partir daqui você consegue, né, começar a fazer perguntas ali para o Dash AI para ele gerar código para você, ou refatorar código e assim por diante. Tá? Então isso é bem legal. Vou mostrar aqui dois exemplos bem rápidos, né? Então aqui, por exemplo, eu vou escrever, ó, gerar uma widget chamada login page, ó, que contém dois text form field para e-mail e senha. Tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Estou escrevendo em português aqui para ver se vai funcionar. Às vezes só em inglês. Mas ó, aparentemente, parece que ele gerou. A gente clica nesse botão aqui, ele gera o código pra gente, ó. Então tem alguns refactors que ele tem que fazer, mas vamos ver se ele funcionou, ó. Então ele gerou lá um text field e gerou aqui um outro text field. Veja que ele gerou um text field, né? E eu pedi para ele fazer um text form field. Então o que a gente pode fazer, ó? Mostrando outra funcionalidade para vocês, né? Eu posso selecionar esse código aqui, ó, clico na lampadinha e eu clico aqui em refactor, ó. E aí, refactor, posso colocar aqui, né, alterar o text field para text form field. Vamos ver se ele vai fazer, né? Ó, então é legal porque ele mostra pra gente aqui, ó, como se fosse lá uma diferença no código, né? Então, o código atual e o código o novo código. Ele pergunta se eu quero aceitar. Então, eu quero aceitar. Ó, ele só pede para eu tirar o const aqui, né, que é o text form field, isso, né? Então, vamos tirar o const, então isso ainda ele está dando conflito aqui com o meu setup do VS Code local. Legal. Agora o que eu vou falar para ele aqui? Ó? Eu vou selecionar esse código de novo, vou colocar aqui o refactory, e aí o que eu vou falar? Criar a validação de e-mail e senha em branco. Tá? Só para ver se ele vai criar e aí a gente já finaliza aqui a nossa demonstração. Mas parece bem interessante, eu acho que pode ajudar bastante aqui no desenvolvimento. Então vamos lá, current code, e aqui ele mostra o update code. Ó. Então ele gerou para a gente os dois validate. Então eu vou aceitar, ó, e fechou. Então legal, pessoal, bacana, ele funciona muito bem. Claro que ainda está bem no começo, né? Mas dá para a gente ver o potencial da ferramenta. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa ferramenta, se ela tem potencial, se você pensa, né, se você tem vontade de utilizar uma ferramenta assim específica para Flutter aqui no desenvolvimento, né, de aplicativos, né, seja Android, iOS, web, desktop, enfim. Me conte aqui a sua opinião e o que você está achando desse cenário de inteligência artificial e dessas ferramentas, né, que vão ajudar ali na produtividade para você refatorar código, escrever código, né, entre outras opções. É uma ferramenta que está bem nova ainda, bem
bem no começo, então com certeza quando ela ficar mais madura, eu vou trazer mais tutoriais aqui de como que a gente aplica isso na prática para tirar mais produtividade aqui no nosso dia a dia, beleza? Então deixa o like aqui para apoiar o canal, né, dentro do YouTube e ajudar ele a crescer. Compartilhe esse vídeo aqui com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Thank you.